Olá, o quadro Seu Emprego desta semana vai falar sobre as diferenças entre contratações por carteira assinada e PJ, pessoa jurídica. Cada uma tem suas diferenças, mas qual seria a melhor opção? Para dar dicas sobre este assunto, ao meu lado está César Andrade, que é advogado trabalhista. César, obrigada pela presença. Oliano, eu que agradeço. Bom, César, primeiramente, você poderia explicar melhor para a gente quais são os conceitos entre CLT e PJ? A diferença, não há, na verdade, a diferença propriamente existe no conceito de cada uma delas. Para falar, por exemplo, de CLT, o que nós ouvimos hoje na mídia, todos os dias, né, nós temos a consolidação das leis do trabalho. É um conceito amplo, mas para resumir bem, para definir bem esse conceito, eu diria propriamente que é a pessoa que trabalha mediante um pagamento de um salário sob a subordinação de um empregador. Esse empregador pode ser pessoa física ou jurídica, não importa, mas o empregado necessariamente vai ser pessoa física. Os direitos dele estão assegurados, né, na CLT, entre eles, os mais conhecidos, FGTS, terceiro, Fundo de Garantia, entre outros, mas propriamente o conceito é o trabalho de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, correto? Seja com carteira assinada ou não, isso é muito importante. Já a PJ, como todo mundo conhece, é a pessoa jurídica, é a denominação dada àquelas pessoas sozinha ou com outras, né, que empreendem uma atividade no setor de serviços, comércio, indústria, mas no caso aqui nós vamos tratar das pessoas que trabalham no setor de serviços, elas, com esse empreendimento, elas vão ser regidas por uma determinação jurídica. E para ingressar em cada um desses segmentos, César, quais são os passos necessários? Na verdade, o empregado, o ingresso dele no mercado de trabalho já dá a ele todas essas características, né? Seja a partir dos seus 14 anos, como menor aprendiz, e necessariamente depois, né, quando ele está exercendo a sua atividade por longos anos, né? Então, o ingresso do empregado no mercado de trabalho já o caracteriza como empregado. Acho que é uma definição mais simples. Já a pessoa jurídica, a PJ, é um pouquinho diferente. Precisa dessa regularização, correto? Ela precisa ter um contrato social ou uma declaração de firma individual ou um registro na Receita Federal. É o mais simples de se entender. Agora, já para prestar o serviço, assim que ele se regulariza, ele detém um direito de emitir o que a empresa necessita, que é a nota fiscal. Ele necessariamente teria que estar registrado na junta comercial, primeiramente, na Receita Federal, no município, para que ele possa, então, começar a emitir nota fiscal. Quando ele começa a emitir nota fiscal é quando ele está prestando serviço a outras empresas, né? Pode ser para a pessoa física também, mas basicamente essa é a ideia de PJ. Certo. E César, existe algum tipo de mercado ou área econômica na qual seria melhor atuar como PJ ou regido pela CLT? Existem alguns setores que já foram identificados que a atuação com a PJ, ela tem uma singularidade. Ela facilita a pessoa que presta o serviço poder também ter empregados, às vezes em pequeno número, mas que possam, então, atender a necessidade de uma empresa maior. É o caso das assessorias, das empresas de TI, né, que fazem a parte técnica, contadores, às vezes contadores autônomos, que acabam prestando assessoria de dentro da própria empresa, mesmo a empresa tendo um escritório de contabilidade. E também, eu não deixaria de dizer, o jornalismo. Hoje tem realmente uma tendência muito grande, né, da área de jornalismo, tem pequenas empresas prestando serviço para empresas maiores de jornalismo. Isso tem sido identificado. César, quais são os benefícios de quem tem a carteira assinada e de quem é pessoa jurídica? Bom, o empregado, o benefício maior que eu vejo é a prestar o serviço sem qualquer tipo de receio que não dê certo a atividade do seu empregador, né? Então ele presta serviço, chegou no fim
da sua prestação de serviço, ele vai receber o salário dele, na final de um ano o 13º, né, terminou o tempo dele, ele recebe a multa de 40%, enfim, esses são os direitos que ele tem, por isso é vantajoso. Mas lembrando que, por vezes, o salário é menor, né, do que ele ganharia se estivesse trabalhando na modalidade PJ. Tá? A PJ, por outro lado, ela tem um benefício, eu diria que imediato, né? Porque todos os encargos que a empresa tomadora de serviço, aquela que está contratando a PJ, ela vem a ter com o empregado, ela transfere esses encargos para a PJ. Então, essa PJ, ela passa a receber de imediato um valor maior. Só que, por outro lado, ela vai ter uma série de encargos, né, que vão subtrair esse ganho. Muitas vezes não é, dependendo da atividade, não é nem ganho. Somente recebe para fins de custeio de si próprio, se for uma pessoa única, né, ou demais, e além dos outros encargos, como, por exemplo, um aluguel, o contador que ele vai ter que pagar, né, os impostos municipais, os federais, INSS. Então, esse valor imediato, ele acaba se transformando em despesa. E isso se for... existe também uma situação que são as PJs que são criadas somente para prestar serviço para uma grande empresa, mas que se assemelha a empregado. Então, ele simplesmente vai lá todo dia, como se fosse um empregado, com horário para entrar, sair, mas só recebe aquele valor que está na nota fiscal. Nesse caso, existe até um viés de fraude, esse sim pode estar sendo prejudicado, né? Porque ele mesmo constitui uma empresa para ele, com a finalidade de somente ele, ou seja, há uma pessoalidade que é característica da relação de emprego, a pessoalidade é uma característica da relação de emprego, então ele vai lá de forma pessoal, não pode colocar uma outra pessoa, já que é uma empresa, ele poderia colocar outro, né? Ele poderia ser substituído. Então, quando isso ocorre, há um viés de fraude, e nesse viés de fraude a empresa não haveria nenhuma vantagem para ele, somente imediata, que recebe o valor naquele momento, né? Entendeu? Certo. Bom, César, agradeço novamente sua presença e também pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado. E o quadro Seu Emprego fica por aqui. Até a próxima.